Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos em mais um episódio Aprendendo com Jesus. Maia, o que é esse episódio? Eu não acompanhei os anteriores, então você está perdendo. Se fosse você, quando acabasse aqui, já ia lá e via os primeiros episódios. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos que diz e explica tudo o que Jesus falou, né, presencialmente nessa terra, as palavras dele mesmo, e a gente tentando sugar esses códigos do que Jesus quis dizer em cada frase dele. Tá? E dessa vez a gente vai falar sobre uma parte em que é cativante, uma parte em que Jesus ele se encontra com Pedro pescando e já chateado de uma pesca que não tinha sido bem sucedida. Jesus precisando de um lugar para falar com as pessoas e pediu praticamente um barco emprestado para estar pregando e falando para as pessoas. E conversou com Pedro depois de um dia cansativo de tentativas frustradas e não pegar nenhum peixe, né? Ele conversou com Pedro, Pedro liberou para ele sentar no barco e conversar com as pessoas através do barco. E assim foi feito. Uma coisa clara aqui, que a gente fica muito lógico e deixa a gente intrigante também, é como Pedro, mesmo depois de um dia cansativo, ainda teve a paciência de emprestar o barco para o mestre, né? Para Jesus. Ah, mas era Jesus. Ah, mas o cara estava chateado. E eu me lembro que muitas fases da minha vida, a maioria das vezes em que eu estava chateado, eu não conseguia ter sensibilidade de ouvir o Pai, de ouvir Jesus, de ouvir Deus, de buscar um relacionamento com Ele. E vários erros da minha vida foram drásticos porque eu não quis parar para ouvir o que Deus tinha para falar no meu coração. E Pedro, naquele caso ali, ele não mediu esforços. Ele falou, não, pode pegar o barco aí. Por mais que eu creio, que vou conjecturar aqui que ele devia estar muito chateado, mas ele ainda assim liberou o barco para Jesus estar utilizando. Né? E antes de eu ser mais incisivo onde eu quero chegar, eu queria te pedir que você pudesse curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, tem um botão inscrever-se aqui ou do lado de cá e vai aparecer uma mensagem escrito todas. E aí você clica nesse botão todas que esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas, obviamente, porque você está curtindo. E o YouTube vai entender que não é um vídeo que fala mal de ninguém, não é um vídeo que traz más notícias, é um vídeo que traz um resultado bom para as pessoas, porque você está curtindo, está se inscrevendo e vai entregar para mais pessoas que podem estar precisando ouvir essa palavra. Então, se você sentiu o desejo no coração de compartilhar em algum grupo, também compartilhe, deixe um comentário aqui de onde você está assistindo. Mas eu quero ser mais incisivo agora e dizer o seguinte: quando você estiver numa situação adversa de muita complicação, tente parar para ouvir Deus. Tente fazer igual Pedro fez. Mesmo no dia conturbado, dando tudo errado, ele preferiu entregar nas mãos de Jesus a ferramenta que ele tinha. E o mais interessante e intrigante disso tudo é que Pedro, depois disso tudo, Jesus chegou e falou assim: Ei, pegou peixes? Eu fico imaginando Pedro, né, do jeito que ele era eufórico e meio irritado, né? Pedro era aquele discípulo meio bruto. Eu creio que Pedro devia ter vontade de dizer, pô, não tá vendo que eu não peguei? Mas Pedro respondeu, não peguei nada. E Jesus, estou resumindo para você aqui, para você entender. A Bíblia fala que Jesus falou para Pedro assim, então vai lá e lança de novo a rede no mar. E aí Pedro pensou, poxa, eu acabei de fazer isso. Deve ter pensado, estou conjecturando aqui. E aí Pedro falou, tá bom, sobre a sua palavra eu vou lançar essa rede. Sabe o que eu acho legal? É que muita gente que está me ouvindo aí, possivelmente você, já recebeu uma palavra que veio diretamente ao seu coração. Você já recebeu uma promessa de algo que você sentiu, isso aqui é Deus falando comigo. É o amiguinho que está pregando, ou é a amiga que veio dar um recado, ou é a própria palavra que falou no meu coração, mas você tem uma palavra de que Deus falou com você. Você tem uma promessa que quando você ouviu, você falou, isso aqui é meu, isso aqui é para mim. E Pedro, quando pegou a palavra que Jesus havia falado, ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro foi lá e lançou a rede. A Bíblia fala que teve muitos e muitos peixes.
Eu acredito ali que Pedro deve ter ficado surpreendido absurdamente. Foram muitos peixes, né? Muitos peixes. Eu acredito que todo o resultado ali de peixe ele poderia se sustentar durante muito tempo. E aí, depois que Jesus acaba de ver isso tudo acontecendo, falou: Pedro, agora eu quero fazer o seguinte. Você sentiu a experiência do que é andar comigo, do que é lançar tudo que você tem em prol de uma palavra que eu lancei sobre a sua vida. Então agora eu quero o seguinte: larga isso tudo aí, que eu vou te fazer pescador de homens, pescadores de almas. Jesus estava chamando ele para trabalhar junto, para andar junto. E Pedro pode ser birrento, o que seja, mas Pedro ele é ousado. Pedro fala: bora, tô dentro. E é onde eu quero chegar com isso. Esteja dentro porque Deus te falar. Esteja disposto a largar o que está dando certo. Ali, Jesus deu o gostinho a ele do que é dar certo. Às vezes, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, eu passo por situações em que Jesus abre as portas para mim. Na minha empresa, eu comecei muito cedo empreendendo. E Deus às vezes abre a porta onde eu menos espero. Mas às vezes Deus me pede de volta. Deus fala assim: isso aqui eu não quero mais que você continue, não. Eu quero que você faça isso aqui que aos seus olhos não está dando certo. E aí dói. Dói ter que parar algo dando certo para ir para algo improvável. Só que Deus não está agindo na lógica. Deus ele age no improvável, ele age no seu coração. Se você está disposto a seguir o que Jesus falou, você está disposto a seguir em cima de uma palavra e ver acontecer, então esteja disposto a largar o que Deus está te pedindo para deixar também. Eu acho interessante porque Pedro continuou o seu embalo. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Quem conhece a história sabe que quando Jesus é crucificado, perguntaram a ele: você conhece Jesus? Ele: não, eu não conheço, não sei quem é. E foi feito isso por 3 vezes e Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar. Pedro negou e a Bíblia fala por relatos de alguns dos escritores da Bíblia que o direcionamento do olhar quando Jesus era crucificado foi direcionado a Pedro. E Pedro deve ter pensado: caramba, o que eu fiz, cara? Eu fui um covarde. E a Bíblia fala que Pedro ficou extremamente arrasado. Estou usando as minhas palavras para você entender. E continuou a jornada. A Bíblia fala que Pedro, depois disso tudo, Jesus morreu, né? Foi crucificado. Todo mundo sabe que Jesus ao 3º dia ressuscitou. Mas nesse intervalo, Pedro chamou João, chamou geral e foi pescar novamente. Voltou para o que antes dava certo. E aí é onde a gente entra. Quantas vezes a gente quer voltar para o que Deus já mandou a gente sair? Quantas vezes você quer voltar a praticar atos que você sabe talvez não seja nem pecado, mas você sabe que não é o ambiente que Deus está te pedindo para você estar? Jesus já tinha dado a pauta, amigo. Jesus já tinha falado com Pedro: Pedro, eu te ensinei como é que faz. Eu tenho o poder de mudar isso tudo. Eu tenho o poder de dar para você o que você quer, de fazer você viver uma vida extraordinária, mostrando quem eu sou para as pessoas. Anda comigo, cola comigo. Só que, às vezes, por Jesus estar um pouco ausente, você acha que Jesus está te abandonando ou que você não tem que seguir mais os princípios e a orientação que ele te passou para fazer. E, resumidamente, Jesus chegou. A Bíblia fala que enquanto Pedro estava pescando, junto com os discípulos, com João, e não pegando nada mais uma vez, Jesus chegou na praia e gritou lá: ei, ei, pegou alguma coisa? Pedro deve ter ficado louco quando ouviu aquilo. Deve ter pensado: poxa, não, eu já ouvi isso. Isso pode ser um déjà vu. Isso é alguma não, não pode, não é possível. Não, não pegamos nada não. Então lança a rede novamente. E aí Pedro: não é possível, cara. E aí Pedro lançou. Quando viu que a rede veio cheia de peixe, Pedro imediatamente falou: é o Senhor, é Ele, é Jesus. E a Bíblia fala que ele pulou nu, né?
botou umas vestes e foi lá falar com Jesus. Eu fico imaginando a cara dele. Jesus, na sua muita tranquilidade, podia ter descartado Pedro depois de ser desobediente, depois de ter negado ele. A Bíblia fala que Jesus estava ali com os peixes e a fogueira acesa e que tudo pronto. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: você pode saber fazer o que você quiser, eu posso ter te dado o dom de pescar, eu posso ter te dado as bênçãos, eu posso ter colocado você numa situação razoavelmente boa, mas se você não fizer o que eu pedi para você fazer, não vai adiantar nada. Então cola comigo, Pedro. Tá tudo assado aqui, tá tudo pronto para você. Jesus está te esperando com tudo pronto. Você só tem que seguir o que ele está falando. Você só tem que seguir o direcionamento que Deus está te falando. Jesus, ele está querendo o seu melhor, ele quer o melhor para você, mas ele quer que você ande na linha com ele, ele quer relacionamento contigo. E aí Jesus fala para ele assim: Pedrão, você me ama, Pedro? Ele fala: amo. Claro que amo, Jesus. Você só ressuscitou, que legal, eu amo. Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou pela segunda vez: amo. Na terceira vez, Jesus falou: Pedro, você me ama? E aí ele, triste, falou: Senhor, tu sabes. Sabe o que Pedro falou? Chega a ser emocionante. Com semblante caído, Pedro falou: Senhor, tu sabes. Sabe o que ele estava dizendo, Pedro? Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Eu não te neguei porque eu deixei de te amar. Eu te neguei porque eu fui um covarde, eu fui um pilantra, eu fui um medroso. E Jesus colou com Pedro novamente. Pedro foi um espetáculo dali para frente. Pedro foi um vacilão em diversas ocasiões, mas ele estava sendo forjado. Jesus já sabia. Meu amigo, Jesus não está escolhendo pessoas para andar com ele, pessoas preparadas. Jesus chamou um cara que ia trair ele, Judas. Chamou Pedro, que é um vacilão. Chamou Tomé, que só acreditava nas coisas depois que via. Meu irmão, Deus não quer saber da sua deficiência. Deus, ele quer saber se você quer andar com ele em conjunto, ter relacionamento. Toma uma postura. Decida andar com ele independente das consequências. Tá tudo preparado para você. Ele só quer que você ande com ele. E Jesus, que é Jesus, não olhou para as dificuldades, para a questão de Pedro ter sido medroso ou covarde. Ele só queria que Pedro se tocasse. Ele queria que Pedro se tocasse. A hora de você se tocar é agora. A hora de eu me tocar. O que a gente vai fazer? Vai abandonar o que está dando certo? Ainda que esse algo que esteja dando certo foi Jesus que deu e abriu as portas, mas a gente vai seguir o que ele está pedindo e abandonar o que, entre aspas, sempre deu certo? Ou você vai seguir sua linha de raciocínio? Vai ficar despido, vai ficar desligado, despreparado para o que Jesus quer para você? É um caso a pensar. Eu queria te colocar para pensar agora e queria te pedir que você orasse junto comigo, ou se simplesmente você quiser confirmar com o seu amém. Se você estiver sem forças para orar, eu vou estar falando agora contigo. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. Amém? Senhor, te rendemos graças, Deus, porque Tu és bom, Senhor. Tu és perfeito. E o Senhor não olha para a nossa covardia, nosso medo, nossas fragilidades. O Senhor quer que a gente entenda que nós somos frágeis, mas o Senhor quer a gente assim mesmo, porque o Senhor quer moldar o nosso caráter. Pai, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos que tudo que o Senhor tem preparado é muito maior do que a gente imagina e pensa. Então, Deus, nós te entregamos a nossa vida. Eu te entrego os meus desejos, eu te entrego o que está dando certo. Essa pessoa que está ouvindo e orando possivelmente junto comigo, ela também está disposta a entregar o que está dando certo, porque senão ela já tinha desligado esse vídeo. Eu estou disposto a largar o que está dando certo para seguir o que o Senhor quer que dê certo na minha vida. Eu entrego a vida de cada ser humano que está ouvindo esse vídeo. Te entrego a minha vida, a minha família e a família dessas pessoas. Pai, algumas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, eu sinto que estão com uma dificuldade imensa no seu casamento, no seu relacionamento.
Eu oro em específico por essa pessoa agora, ainda que não é o conteúdo desse vídeo, não foi preparado e programado para isso. Mas se o Senhor tocou no meu coração é porque essa pessoa precisa de ajuda. Então eu clamo por ela. O cônjuge dessa pessoa, nesse momento, vai ser tocado pela tua presença. Porque essa pessoa tem pago um preço em oração por ela. Pai, eu entrego a tua vontade no relacionamento dessa pessoa e no nosso relacionamento contigo. Obrigado e amém. Te espero no próximo episódio, te espero no próximo vídeo e continue com a gente aprendendo com Jesus. Até a próxima, um abraço.